Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal e hoje falaremos sobre Thomas Hobbes, filósofo inglês, conhecido principalmente por sua teoria contratualista, onde ele procura responder a questão sobre a origem do Estado e da sociedade, e que imortalizou a figura do monstro bíblico do Leviatã como um símbolo de um Estado forte e poderoso. Com o Estado, nasce o grande Leviatã, o Deus mortal, o soberano. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que viveu entre os séculos XVI e XVII e se destacou em diferentes áreas da filosofia, sobretudo no campo da política. Suas obras políticas foram escritas ao longo de mais de 40 anos, como Os Elementos da Lei Natural e Política, de 1640, Do Cidadão, de 1642, Leviatã, de 1651, sua obra principal, e Um Diálogo entre um Filósofo e um Jurista, de 1681. Sua teoria política aborda temas relacionados ao Estado, à soberania, o direito, a lei, relações de poder, além de temas como representação e absolutismo. Embora boa parte do conteúdo presente no Leviatã tenha sido apresentado por Hobbes nos Elementos da Lei Natural e Política e também em Do Cidadão, foi o Leviatã que ganhou toda a notoriedade e relevância que as obras anteriores de Hobbes não alcançaram. Para falar sobre a filosofia política de Hobbes e a sua teoria contratualista, vamos fazer um breve comentário sobre o contexto histórico vivido pelo autor, pois isto nos ajudará a entender algumas de suas ideias. Em seguida, falaremos sobre a teoria do contrato social, as análises que Hobbes faz da natureza humana e o que levou os indivíduos a estabelecerem um pacto que deu origem à sociedade. E para encerrar a nossa videoaula, falaremos de algumas consequências desse pacto, como, por exemplo, como o pacto social deu origem à figura de um soberano representante dotado de poderes absolutos e como esse mesmo pacto também dá origem ao direito civil e às leis civis. Hobbes viveu em um período bastante conturbado e cheio de conflitos na Europa. Desde o seu nascimento em 1588, quando o rei Filipe II havia atacado a Inglaterra na sua guerra com os Países Baixos, na sua adolescência e juventude aconteceu a Guerra Civil na França entre os protestantes e a coroa católica, e também nós temos a Guerra dos 30 Anos que devastou a Europa entre 1618 e 1648, e nesse mesmo período a Inglaterra viveu a sua Guerra Civil entre 1642 e 1649, onde Hobbes assiste a Cromwell entrar em conflito e em guerra com diferentes países europeus. Além disso, Hobbes conheceu de perto o absolutismo francês dos reis Luís XIII e Luís XIV, o chamado Rei Sol, que ficou conhecido por causa da sua frase famosa «L'État, c'est moi», o Estado sou eu. Hobbes teve que se exilar na França por causa das suas declarações em apoio ao rei Carlos I da Inglaterra, que sofria a ameaça de uma revolução liberal burguesa parlamentar. Todo esse contexto vivenciado pelo filósofo com certeza influenciou no desenvolvimento de suas ideias. As teorias de Hobbes sobre o homem, sobre o Estado, que estão presentes no Leviatã ou em Do Cidadão, por exemplo, com certeza levaram em consideração todo esse ambiente de conflito, onde nós temos aqui um contexto histórico bem definido de conflito entre o poder real e o poder do parlamento, onde em 1689 as forças liberais do parlamento inglês, influenciadas por um outro filósofo também inglês, o John Locke, irão derrotar o absolutismo real. E aqui nós temos uma curiosidade. Dois filósofos contratualistas, dois filósofos ingleses, mas com ideias bastante distintas, que estão, digamos assim, no extremo um do outro, embora todos dois defendam que a origem da sociedade se dá a partir de um pacto, mas Hobbes teve que se exilar na França por defender o rei Carlos I da Inglaterra, enquanto que John Locke também vai ter que se exilar, mas na Holanda, exatamente por criticar o absolutismo monárquico. Da teoria política de Hobbes merece destaque o seu contratualismo, ou seja, Hobbes é um daqueles filósofos que afirma que a origem da sociedade e ou do Estado está em um contrato.
Contratualismo é a doutrina que abarca as teorias políticas que afirmam que tanto a origem da sociedade quanto a fundamentação e legitimidade do poder político está em um pacto social ou contrato, que é de onde se origina o termo contratualismo. Este pacto é firmado pelos indivíduos de uma mesma localidade geográfica e que farão parte do mesmo corpo político. Para entender a teoria do contrato social, nós precisamos entender um conceito que esses filósofos usam de estado de natureza. Todos os contratualistas afirmam que, antes de viver em sociedade, os homens viviam num estado que eles chamam de estado de natureza. E embora cada filósofo tenha uma visão diferente sobre as características do homem, da convivência entre os seres humanos neste estado, há pelo menos um ponto no qual todos eles concordam, e é o fato de que predomina a ausência de uma organização social nesse estado de natureza. E, de certo modo, nós também podemos dizer que todos esses filósofos estão tentando responder uma grande questão. Por que os homens deixam de viver no estado de natureza e passam a viver em sociedade? Para entender a resposta que Hobbes dará a esta questão, precisamos entender o que é o estado de natureza e quais as características do homem neste estado. Precisamos levar em consideração as análises que Hobbes faz do homem neste estado natural. E pensemos na seguinte analogia, mas levando em consideração que essa analogia é apenas uma forma um pouco mais didática para que a gente possa entender melhor este estado. Pensemos nos homens primitivos das cavernas. Ao descrever o homem em seu estado natural, Hobbes aponta a igualdade entre todos como característica básica. Falamos de uma igualdade de direitos. Esses direitos, no entanto, não têm limites. Todos, indistintamente, têm direito a tudo que lhes aprouver. Não existindo um poder comum que garanta a preservação das posses, a única garantia de que algo vai continuar em poder daquele que o tomou para si é o uso da força e do ataque como forma de defesa. Qualquer bem existente na natureza pertence a todos que o queiram. É comum, portanto, que dois ou mais indivíduos se interessem pela mesma coisa. É a partir desse direito, quando dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, que surgem as atitudes que irão levá-los à condição de guerra no estado de natureza. Por isso, Hobbes vai dizer que o estado de natureza se caracteriza por um estado de bellum omnia omnis, ou guerra de todos contra todos. O homem, movido por suas paixões e desejos, não hesita em matar ou destruir os seus semelhantes. Nós estamos dando este exemplo dos homens primitivos, mas apenas usando isto como um recurso didático para uma melhor compreensão, porque não é este o exemplo dado por Hobbes. Hobbes e os demais filósofos contratualistas citam os povos selvagens das Américas. Lembremos que nós estamos aqui ainda no período de descobrimento deste novo mundo, final do século XVI e século XVII. John Locke, por exemplo, cita os povos das Américas, inclusive o Brasil, na sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Inclusive, você já tem aqui um vídeo no nosso canal sobre a filosofia política de Locke, que eu vou deixar o link aqui nos cards deste vídeo para você acessar, caso queira conhecer também mais uma teoria de mais um filósofo contratualista. E também Rousseau cita-os na sua obra sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E eu conheço pelo menos 3 passagens no Leviatã, onde Hobbes cita os povos das Américas, no capítulo 10, capítulo 13 e capítulo 29. É preciso observar, vamos abrir um rápido parêntese, que quando eles falam dos povos selvagens das Américas, não significa dizer que eles estão dizendo que este era o homem no estado de natureza. Mas se nós compararmos os povos das Américas, da época deles, com o europeu, com a Europa, então estes povos das Américas estariam muito mais próximos do estado de natureza. E no Leviatã, quando eu mencionei que Hobbes cita pelo menos 3 vezes os povos das Américas, no capítulo 13, na parte que fala sobre a condição natural relativamente à felicidade e à miséria do homem, Hobbes vai falar sobre a condição de guerra no estado de natureza e cita textualmente os povos de diferentes lugares das Américas. Vamos analisar com um pouco mais de detalhes este homem hobbesiano do estado de natureza. Hobbes faz uma extensa e complexa análise da natureza humana. Inclusive, não é à toa que o primeiro capítulo do Leviatã tem exatamente como título do homem.
Para Hobbes, o homem se caracteriza pela sua faculdade de raciocinar, a razão, e pelas suas paixões, que tem um sentido mais amplo do que tem para nós hoje em dia. A paixão para Hobbes significa o desejo de atingir algo, ou algo que nos afeta e provoca atração ou repulsão, e pode ser os apetites, o desejo, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza. Então nós temos o homem como um ser racional, um ser passional, movido por suas paixões e também orientado para sua autopreservação por um instinto de sobrevivência. Disto resultam algumas consequências, como, por exemplo, por causa do instinto de autopreservação, os homens, na visão de Hobbes, se tornam egoístas, movidos pelo autointeresse e desejosos de poder, o que faz com que não haja nenhuma inclinação para uma convivência harmoniosa e pacífica com os demais. Das paixões humanas, a mais forte e fonte de todas as outras é o desejo de poder. Por causa de suas paixões, os homens vivem em uma condição de constante conflito e discórdia, o que leva a uma situação extrema de guerra, que é a guerra de todos contra todos. Para a situação de discórdia que gera a condição de guerra e levando em consideração a natureza humana, Hobbes cita 3 causas principais, como nós veremos, que é a competição, a desconfiança e a glória. A primeira leva os homens a atacar os outros tendo em vista o lucro, a segunda, a segurança e a terceira, a reputação. Pela primeira, a competição, o mais forte entra em luta com o mais fraco, pelo ganho até vencê-lo e impor-lhe sua vontade. Os primeiros usam a violência para se tornarem senhores das pessoas, das mulheres, do rebanho, dos outros homens. Por isso, da competição decorre o estado de guerra. Por sua vez, a desconfiança se dá em relação ao outro como um real obstáculo à conservação da vida, que por isso visa a segurança, e também leva ao uso da violência para defender aquilo que foi conquistado, pois no estado de natureza não existe propriedade, não existe o que é meu e o que é seu, nenhuma lei civil que garanta o direito sobre a propriedade. Por isso, da desconfiança decorre o estado de guerra. E, finalmente, nós temos a glória, que é aquilo que faz com que o homem entre em disputa por reputação. Hobbes a compara a um tipo de loucura, pois a glória gera disputa e aumenta a agressividade, pois se passa a avaliar de maneira distorcida o grau de poder atribuindo mais valor do que temos na realidade. E assim, da glória também decorre o estado de guerra. Entregues a si mesmos, o conflito é o que se pode esperar uns dos outros. Se alguém planta ou semeia algo, ou se alguém constrói alguma coisa, o que ele pode esperar é que provavelmente outros venham para querer o desapossar, não apenas do fruto do seu trabalho, mas até da sua vida e da sua liberdade. E o invasor incorrerá no mesmo perigo em relação aos outros. Nós temos aqui simultaneamente a competição e a desconfiança. Vemos assim como Hobbes faz uma extensa análise da natureza humana, sendo considerado como, dentre os filósofos contratualistas, aquele que melhor fez uma análise desta natureza. E, claro, aqui nós apenas pontuamos algumas questões desta análise. A análise de Hobbes é, com certeza, muito mais vasta. Mas agora voltemos à pergunta: por que os homens, então, deixam o estado de natureza e passam a viver em sociedade? Vimos que no estado de natureza, os homens são egoístas e desejosos de poder. Por isso, observando este homem hobbesiano, podemos facilmente entender como e por que o Estado se torna uma necessidade. Além disso, lembram que eu falei que o contexto histórico vivido por Hobbes nos ajudaria a entender alguma de suas ideias? Com certeza, o fato dele ter vivido num ambiente tão cheio de conflitos, com certeza isto influenciou no desenvolvimento da sua teoria política. Por isso, podemos começar a entender a origem da sociedade para Hobbes, porque para ele o homem não é sociável por natureza. A situação dos homens deixados a si mesmos, entregues a si próprios, é uma situação de insegurança e de medo. Predominam interesses egoístas e o homem se torna um lobo para o próprio homem. Homo homini lupus. Toda essa situação gera a condição de guerra e, movidos pelo instinto de autopreservação, que faz os homens terem medo da morte, aliado ao sentimento de esperança que faz os homens desejarem a vida, faz com que eles estabeleçam um pacto. Por isso se pode dizer que, para Hobbes, o medo e a esperança é o que impulsiona os homens a viver em sociedade. O Estado, para Hobbes, é instituído
quando uma multidão concorda e pactua a fim de viverem em paz e se protegerem uns dos outros da condição de guerra. O pacto, portanto, determina a saída do estado de natureza para a vida em sociedade. É necessário, então, entregar a autonomia que os homens tinham no estado de natureza a um soberano, erigir um estado absoluto e forte, que seja capaz de controlar as paixões humanas e garantir a preservação da espécie. Para Hobbes, somente um poder coercitivo externo pode garantir a paz. Para Hobbes, os indivíduos ingressam na vida em sociedade porque a preservação da vida está ameaçada e por isso eles são levados a estabelecer um acordo e um pacto, ou um pacto. E o medo é o grande propulsor dessa história. Inclusive tem uma frase bem interessante de Hermano Almeida, que é autor de uma tese de doutorado sobre a agressividade e a violência em Hobbes e Rousseau, onde ele diz: por medo cria-se o pacto, por medo deve-se obedecer ao soberano, por medo, principalmente da morte violenta, saímos do estado de natureza e por medo tornamo-nos súditos. Para Hobbes, a vida só se torna viável dentro de uma sociedade civil. Por natureza, os homens não saberiam viver em paz, e diante deste estado de insegurança em que nos colocou a própria natureza, é preciso se defender contra a violência dos demais. Para sair dessa situação, é preciso instaurar um poder comum, acima dos indivíduos, que tenha direito e força suficiente para impor a ordem, a segurança e a paz. Surge, então, o grande Leviatã. Vamos agora para a parte final da nossa videoaula, onde nós iremos falar sobre algumas consequências do pacto social. Esse pacto, através do qual é instituído o Estado, consiste na submissão de cada um a um representante, que terá inclusive o direito ao uso da força para a proteção dos representados. Daí aparece a figura do soberano representante em Hobbes. E embora Hobbes defenda a possibilidade de que uma assembleia de homens, e não apenas um único homem, tenha esse direito de representação, ele prefere claramente a monarquia. Inclusive, ele defendeu a monarquia contra Cromwell e a revolução do parlamento durante a Guerra Civil Inglesa, razão pela qual ele se exilou na França. Hobbes defende a monarquia absolutista baseado no princípio de que o poder, para ser eficaz, deve ser exercido de forma absoluta. Mas esse poder absoluto só terá legitimidade na medida em que assegurar a paz civil e não deve ser utilizado para a satisfação pessoal do soberano. Não basta instituir um Estado, é necessário um Estado forte, armado inclusive, que possa forçar os homens ao respeito. E mais uma vez o contexto histórico nos ajuda a entender um pouco das ideias de Hobbes. Hobbes era um absolutista, um convicto defensor da monarquia. A segunda consideração que nós iremos analisar e com a qual iremos finalizar a nossa videoaula é como o pacto social dá origem ao direito civil. No estado de natureza predomina aquilo que nós podemos chamar de direitos naturais, dos quais para Hobbes nós podemos pensar, por exemplo, no direito que todo homem tem de proteger o seu corpo e a sua vida e de usar todos os meios disponíveis para garantir a sua autopreservação. Essa doutrina ficou conhecida como a doutrina do justnaturalismo, a tradição do justnaturalismo, que é a doutrina que faz referência aos filósofos que defendiam a existência dos direitos naturais. Além dos direitos naturais, esses filósofos falavam também na existência de leis naturais. E no caso de Hobbes, nós podemos pensar nessa lei natural como regras que podem ser deduzidas da reta razão e que são imutáveis e eternas. A lei natural mais importante para Hobbes é aquela que ordena que os homens devem buscar a paz. Mas esta não é a única, existem, na verdade, várias leis naturais. Existe, inclusive, uma intrínseca e complexa relação entre lei natural e lei civil que não será abordada aqui. Aqui nós iremos nos concentrar principalmente na lei civil e no direito civil. É no momento mesmo em que é firmado o pacto social que surge o direito civil. E é no capítulo 16 do Leviatã que Hobbes traz a fundamentação jurídica do pacto social, ou seja, o nexo entre direito e política. Na condição natural não existem leis civis nem comunidade política e muito menos direitos civis. Existem os direitos naturais. E o pacto representa a transferência dos direitos naturais
que o soberano recebe dos indivíduos contratantes e a ele cabe instaurar o direito civil. Esse pacto ou contrato deve inclusive respeitar as leis naturais, como a busca pela paz que eu citei aqui. Nenhuma lei civil deve ser contra as leis naturais. Mas o que são as leis civis? São as regras estabelecidas pelo Estado, oralmente ou por escrito, e que definem como parâmetro aquilo que deve ser considerado como bem ou como mal. Para Hobbes, a moral não seria suficiente para garantir a paz e a segurança. Por isso era necessário algo que tivesse um status maior do que a simples moral, um status jurídico-político, ou seja, o estabelecimento do Estado com leis positivas e o direito civil. E assim, nós encerramos a nossa videoaula de hoje sobre o filósofo contratualista Thomas Hobbes. Até a próxima videoaula.